Sejam bem-vindos ao canal Ação na Fé. Hoje mergulharemos em uma das histórias mais profundas e transformadoras já contadas, a história dos 10 Mandamentos. Desde os tempos mais remotos, esses princípios sagrados têm guiado a humanidade, oferecendo um farol de esperança e sabedoria em meio às tempestades da vida. Vamos explorar juntos as lições atemporais que esses mandamentos nos oferecem, descobrindo como podem iluminar nosso caminho para uma vida mais plena e significativa. Os 10 Mandamentos não são apenas regras rígidas, são um mapa para a alma humana, desafiando-nos a ir além de nossos impulsos egoístas e a buscar um propósito maior. Eles nos convidam a cultivar a compaixão, a justiça e a honestidade em um mundo que muitas vezes parece perdido no caos. Ao refletirmos sobre esses princípios, somos chamados a reavaliar nossa relação com o divino, com os outros e principalmente conosco mesmos. Essa jornada promete uma transformação interior profunda, capaz de ressoar em cada uma de nossas ações. Na era moderna, onde enfrentamos desafios éticos e morais cada vez mais complexos, os 10 Mandamentos se revelam mais relevantes do que nunca. Ao retornarmos aos ensinamentos de honestidade, lealdade e respeito, encontramos uma bússola moral que nos guia em direção a uma sociedade mais justa e harmoniosa. Esta é uma oportunidade de reexaminar nossos valores e prioridades, de construir um futuro melhor não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, prepare-se para embarcar nesta jornada transformadora. Vamos juntos explorar a sabedoria eterna dos 10 Mandamentos e descobrir como suas lições podem inspirar nossas vidas hoje e sempre. A história eterna dos 10 Mandamentos. Desde tempos imemoriais, a história dos 10 Mandamentos tem ressoado através das eras, ecoando em nossos corações e mentes como um farol de orientação em meio às tempestades da existência humana. Essa narrativa sagrada, enraizada nas páginas da Bíblia, nos convida a mergulhar em sua profundidade, desvendando as lições atemporais que podem iluminar nosso caminho rumo a uma vida mais plena e significativa. Os 10 Mandamentos não são meras regras rígidas, mas sim um guia intrincado que revela a essência da condição humana. Eles nos desafiam a transcender nossos impulsos egoístas, a cultivar a compaixão e a buscar a justiça em um mundo que, por vezes, parece mergulhado em caos. Essa história épica nos convida a refletir sobre a natureza do nosso relacionamento com o divino, com os outros e conosco mesmos, convidando-nos a uma transformação interior que reverbera em nossas ações. Ao explorarmos essa narrativa bíblica, descobrimos que ela não é apenas um legado do passado, mas uma fonte inesgotável de sabedoria que possui profunda relevância para os desafios que enfrentamos hoje. Seus ensinamentos sobre a honestidade, a lealdade, o respeito e a responsabilidade ressoam com força, lembrando-nos de nossas obrigações morais e do papel que desempenhamos na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Nesta jornada, através dos 10 Mandamentos, somos convidados a confrontar nossas próprias limitações, a enfrentar nossos medos e a nos engajar em uma busca constante pelo autoconhecimento. Essa história nos convida a questionar nossas prioridades, a reexaminar nossos valores e a nos esforçar para moldar um futuro melhor, não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Então, deixe-me questionar. Você está pronto para mergulhar nesta narrativa simbólica, explorando suas profundezas e permitindo que suas lições transformem sua forma de viver e se relacionar com o mundo? Desde tempos imemoriais, a história dos 10 Mandamentos tem ressoado através das eras, ecoando em nossos corações e mentes como um farol de orientação em meio às tempestades da existência humana. Essa narrativa sagrada, enraizada nas páginas da Bíblia, nos convida a mergulhar em sua profundidade, desvendando as lições atemporais
que podem iluminar nosso caminho rumo a uma vida mais plena e significativa. Os 10 mandamentos não são meras regras rígidas, mas sim um guia intrincado que revela a essência da condição humana. Eles nos desafiam a transcender nossos impulsos egoístas, a cultivar a compaixão e a buscar a justiça em um mundo que, por vezes, parece mergulhado em caos. Essa história épica nos convida a refletir sobre a natureza do nosso relacionamento com o divino, com os outros e conosco mesmos, convidando-nos a uma transformação interior que reverbera em nossas ações. Ao explorarmos essa narrativa bíblica, descobrimos que ela não é apenas um legado do passado, mas uma fonte inesgotável de sabedoria que possui profunda relevância para os desafios que enfrentamos hoje. Seus ensinamentos sobre a honestidade, a lealdade, o respeito e a responsabilidade ressoam com força, lembrando-nos de nossas obrigações morais e do papel que desempenhamos na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Nesta jornada através dos 10 mandamentos, somos convidados a confrontar nossas próprias limitações, a enfrentar nossos medos e a nos engajar em uma busca constante pelo autoconhecimento. Essa história nos convida a questionar nossas prioridades, a reexaminar nossos valores e a nos esforçar para moldar um futuro melhor, não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. A relevância atual dos 10 mandamentos. Embora os 10 mandamentos tenham sido concebidos há milênios, sua relevância continua a ressoar com força no mundo moderno. À medida que a sociedade enfrenta uma série de desafios éticos, sociais e espirituais, essa antiga narrativa nos oferece um farol de orientação que pode iluminar nosso caminho rumo a um futuro mais justo e compassivo. Ao observarmos o panorama atual do mundo, percebemos que muitos dos problemas que enfrentamos hoje têm suas raízes nas falhas em honrar os princípios consagrados nos 10 mandamentos. O culto aos ídolos modernos da riqueza, do poder e do egoísmo tem corroído os alicerces de nossa humanidade, levando-nos a negligenciar nossas obrigações para com o próximo e para com o sagrado. A falta de respeito pela vida, pela propriedade e pela verdade tem alimentado um ciclo vicioso de violência, corrupção e desconfiança. No entanto, a história dos 10 mandamentos nos lembra que há uma alternativa. Ao retornarmos aos princípios de honestidade, lealdade, reverência e responsabilidade, podemos encontrar o caminho de volta a uma sociedade mais justa e harmoniosa. Essa narrativa ancestral nos convida a reexaminar nossas prioridades, a colocar o bem comum acima dos interesses individuais e a buscar a reconciliação em vez do conflito. Além disso, os 10 mandamentos oferecem uma estrutura moral que pode orientar nossas ações em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Ao incorporarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos aprender a navegar com sabedoria pelas questões éticas contemporâneas, desde a proteção do meio ambiente até a igualdade de direitos e oportunidades. Essa história sagrada não é apenas um legado do passado, mas uma bússola moral que pode nos guiar em direção a um futuro mais promissor. Ao nos engajarmos nessa narrativa e a deixarmos ressoar em nossas escolhas diárias, podemos participar da transformação do mundo, construindo uma sociedade mais justa, compassiva e espiritualmente enriquecida. Ao abordarmos a narrativa dos 10 mandamentos, não podemos deixar de notar suas fascinantes inspirações com uma das mais icônicas produções cinematográficas da história, o filme Os 10 Mandamentos, dirigido pelo lendário Cecil B. DeMille. Esta épica adaptação da história bíblica não apenas capturou a imaginação do público, mas também se tornou um veículo poderoso para transmitir os ensinamentos eternos desses princípios sagrados. O filme Os 10 Mandamentos é uma verdadeira obra-prima,
que transporta o espectador para o coração do Antigo Egito, recriando com maestria a jornada de Moisés desde seu nascimento até a libertação do povo hebreu da opressão faraônica. Essa narrativa visual impressionante age como um espelho que reflete os temas centrais dos 10 Mandamentos: a luta entre a liberdade e a escravidão, a fé na divindade e a obediência aos preceitos morais. Ao assistir a esse filme, o público é confrontado com as mesmas questões fundamentais que permeiam a história bíblica: qual é o nosso papel no mundo e como devemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo? Quais são os limites do poder humano e como podemos superar a tentação do egoísmo e da corrupção? Essas perguntas ressoam em cada cena, desafiando-nos a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Além disso, a adaptação cinematográfica nos presenteia com uma experiência visual inesquecível, que evoca a grandiosidade e a majestade dos eventos narrados. As imponentes cenas do Êxodo, a divisão do Mar Vermelho e a entrega dos mandamentos no Monte Sinai ganham vida diante de nossos olhos, tocando-nos profundamente e reforçando a importância desses ensinamentos para a humanidade. Ao aliarmos a narrativa dos 10 Mandamentos com a maestria do cinema, somos confrontados com uma sinergia transcendental. O filme Os 10 Mandamentos não apenas reconta essa história sagrada, mas também a ressignifica em uma linguagem audiovisual que ressoa com força em nossos corações e mentes. Essa conexão única nos lembra de que as verdades eternas podem ser transmitidas de diversas maneiras, cada uma com o poder de despertar nossa consciência e inspirar-nos a sermos melhores. Então, estão preparados para explorar mais as profundas lições que essa poderosa combinação de narrativa bíblica e cinema pode nos oferecer? Prossigamos para a próxima parte. Lições do passado para o mundo de hoje. Como os 10 Mandamentos podem guiar nossas ações? Ao mergulharmos na história dos 10 Mandamentos, seja através das páginas da Bíblia ou da tela do cinema, somos confrontados com lições de vida que possuem uma relevância profunda para o mundo atual. Essas verdades ancestrais, enraizadas em nossa herança cultural e espiritual, podem nos orientar rumo a uma sociedade mais justa, compassiva e eticamente comprometida. Um dos principais ensinamentos dos 10 Mandamentos é a importância da responsabilidade individual. Eles nos lembram de que nossas ações têm consequências e que cada um de nós possui o poder de escolher entre o bem e o mal, entre a honestidade e a mentira, entre a compaixão e o egoísmo. Essa responsabilidade pessoal é fundamental para enfrentarmos os desafios éticos que enfrentamos hoje, desde a corrupção política até a destruição ambiental. Além disso, os 10 Mandamentos enfatizam a necessidade de cultivarmos o respeito mútuo e a dignidade humana. Eles nos ensinam a não roubar, a não mentir, a honrar nossos pais e a não cobiçar o que pertence ao nosso próximo. Esses princípios são vitais para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica, onde a confiança e a cooperação substituem a violência e a desintegração social. Outro aspecto dessa narrativa bíblica é a reverência pelo sagrado e a busca por um propósito maior do que nós mesmos. Os 10 Mandamentos nos lembram de que somos parte de uma realidade maior, conectada a uma força divina ou a um significado transcendente. Essa conexão espiritual pode nos inspirar a sermos mais compassivos, a protegermos o meio ambiente e a nos engajarmos em causas que vão além do nosso interesse imediato. Ao refletirmos sobre as lições dos 10 Mandamentos e sua representação no filme Os 10 Mandamentos, somos continuamente desafiados a examinar nossas próprias vidas e a nos perguntarmos: como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas ações diárias? Como podemos ser agentes de transformação em um mundo que, por vezes, parece ter se esquecido desses valores fundamentais?
Ao honrarmos essa narrativa sagrada, estaremos não apenas preservando um legado histórico, mas também investindo no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, compassiva e espiritualmente enriquecida. Essa é a promessa e o desafio que os 10 Mandamentos nos apresentam. Uma oportunidade de moldarmos um futuro melhor, guiados pela sabedoria do passado. À medida que chegamos ao final de nossa jornada através da narrativa dos 10 Mandamentos, fica claro que essa história sagrada possui uma relevância profunda e contínua para o nosso mundo contemporâneo. Embora os desafios que enfrentamos hoje possam parecer radicalmente diferentes daqueles enfrentados pelos antigos hebreus, os princípios éticos e espirituais consagrados nessa narrativa permanecem como um farol de orientação para a humanidade. Para abraçarmos plenamente os ensinamentos dos 10 Mandamentos em nossas vidas, devemos começar por uma reflexão honesta sobre nossas próprias ações e prioridades. Somos honestos e fiéis em nossos relacionamentos? Respeitamos a propriedade e a dignidade de nossos semelhantes? Colocamos o bem comum acima de nossos interesses pessoais? Essas são as perguntas que devemos nos fazer, pois só através desse exame introspectivo poderemos identificar áreas de crescimento e nos empenhar em uma transformação pessoal. Precisamos ser agentes ativos na disseminação desses valores em nossa comunidade e na sociedade como um todo. Isso pode envolver desde a participação em iniciativas de justiça social até o engajamento em diálogos sobre ética e moralidade. Ao sermos exemplos vivos desses princípios, podemos inspirar outros a seguirem o mesmo caminho, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, compassivo e espiritualmente alinhado. Ao mesmo tempo, devemos estar abertos a reinterpretar e adaptar os 10 Mandamentos para que eles mantenham sua relevância em um mundo em constante transformação. Assim como o filme Os 10 Mandamentos recontou essa história sagrada em uma linguagem cinematográfica, nós também devemos buscar formas criativas de transmitir essas lições atemporais para as gerações futuras, utilizando as ferramentas e tecnologias disponíveis. Afinal, a história dos 10 Mandamentos não é apenas um legado do passado, mas uma fonte inesgotável de sabedoria que pode guiar-nos rumo a um futuro mais ético, compassivo e espiritualmente enriquecido. Ao abraçarmos esses ensinamentos e os incorporarmos em nossas vidas, estaremos não apenas honrando nossa herança cultural, mas também desempenhando um papel ativo na transformação do mundo à nossa volta. Então, estão preparados para assumir esse desafio? Estão dispostos a se tornarem guardiões dessa narrativa sagrada e a disseminá-la em suas comunidades e em suas próprias vidas? Que essa jornada, através dos 10 Mandamentos, seja o ponto de partida para uma vida mais significativa, comprometida e enriquecedora. E assim, chegamos ao final de mais um episódio emocionante do nosso canal Ação na Fé. Hoje embarcamos em uma jornada através dos 10 Mandamentos, explorando suas profundas conexões com o épico cinematográfico Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille. Esperamos que essa viagem tenha sido não apenas esclarecedora, mas também inspiradora, despertando em cada um de vocês uma nova compreensão e apreciação por esses princípios eternos que continuam a moldar nossas vidas e nossa sociedade. Enquanto refletimos sobre as lições aprendidas, lembramos que essas verdades sagradas não são apenas ecos do passado, mas guias vivos que podem transformar nosso presente e futuro. Cada mandamento é uma luz que ilumina o caminho para uma vida mais justa, compassiva e cheia de propósito. E ao associarmos essas lições com a majestade visual e narrativa do cinema, somos convidados a ver o mundo através de uma lente que combina fé, história e arte, criando uma experiência única e enriquecedora. Antes de nos despedirmos,
Queremos encorajá-los a compartilhar esse conhecimento e inspiração com amigos e familiares. Vamos juntos construir uma comunidade baseada nos valores que exploramos hoje. Continuem nos acompanhando para mais episódios cheios de insights e reflexões que buscam fortalecer nossa fé e nossa compreensão do divino. E lembrem-se, a jornada espiritual é contínua e cada passo que damos nos aproxima de um mundo melhor. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.